retirados dos seus lares à força. Nas planícies africanas, homens, mulheres e meninos eram embarcados em uma viagem turbulenta, perigosa e muito desumana. E se caso conseguissem sobreviver ao caminho, as suas vidas nunca mais seria a mesma, porque infelizmente era só o começo de uma jornada de escravidão em terras desconhecidas que seus pés pisavam pela primeira vez. Muitas das pessoas que foram trazidas para o Brasil como escravos foram capturadas na África Ocidental e Central. Isso acontecia por diversos meios desumanos. Uma delas era as guerras entre tribos, que quando uma tribo era derrotada por seus inimigos, eram negociados com os traficantes de escravos e vendidos, e outros meios incluía sequestros, excursões de grupos armados, em alguns casos, líderes locais ou grupos de escravistas africanos colaboravam com os grupos europeus, fornecendo prisioneiros de guerra ou indivíduos sequestrados para o comércio de escravos. O tráfico de africanos realizado pelos portugueses, a princípio, atendia suas necessidades internas e de suas ilhas atlânticas no século XV. Os africanos escravizados por Portugal eram utilizados em serviços urbanos, sobretudo em Lisboa, e eram utilizados na produção de açúcar nas ilhas atlânticas de Portugal. Os europeus, especialmente os portugueses, os britânicos, os holandeses e os franceses, desempenhavam um papel crucial no transporte desses africanos. Os escravistas europeus estabeleciam feitorias na costa africana, onde os escravizados eram mantidos em condições precárias até serem embarcados para as Américas. Essas feitorias eram muito comuns na costa africana e seu objetivo principal era facilitar o trânsito do comércio marítimo de Portugal. E uma das feitorias mais conhecidas foi a feitoria da Ilha de Gorée, que se tornou o entreposto comercial de escravos fundada pelos portugueses no século XV e que era um dos maiores do continente africano até o século XIX. Os africanos eram então embarcados em navios negreiros, que eram embarcações especialmente projetadas para carregar o maior número de pessoas possível, que também ficaram conhecidos como navio tumbeiro, por se tornar a tumba de milhares de escravos que morriam durante a travessia do oceano. O espaço disponível para os escravizados eram extremamente apertados. Eles eram frequentemente acorrentados e amontoados em porões apertados, sem ventilação adequada. A viagem transatlântica, conhecida como passagem ou trânsito, durava em média entre 6 e 12 semanas, dependendo da rota e das condições climáticas. As condições a bordo eram extremamente precárias. Os porões dos navios eram sujos e insalubres. Muitos escravizados sofriam de doenças contagiosas como a varíola, desinteria e escórbuto. A falta de ventilação e a umidade contribuíam para a propagação de doenças. A alimentação era inadequada e muitas vezes consistia em uma dieta básica e pouco nutritiva. As rações eram frequentemente insuficientes e de má qualidade. Os capitães e tripulantes frequentemente usavam violência para manter os escravizados sob controle. Qualquer resistência era severamente punida. E apesar das condições extremas, houve diversos atos de resistência por parte dos africanos. Alguns tentaram revoltar-se ou escapar, resultando em confrontos violentos com a tripulação de todo o navio. Ao chegar no Brasil, os escravizados eram desembarcados dos navios negreiros e frequentemente levados aos mercados de escravos. Em muitos casos, o desembarque ocorria nos portos como o Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil por meados dos anos 1550. Eles eram levados para serem vendidos em leilões públicos,
onde eram avaliados e comprados por fazendeiros, mineiros ou outros proprietários. Muitos eram separados de suas famílias e a comunidade, e o que causava grande sofrimento emocional e psicológico. Após vendidos, passavam a trabalhar de sol a sol, recebendo uma alimentação de péssima qualidade, vestindo roupas de péssimas qualidades e habitando os locais denominados como senzalas. Normalmente, tratava-se de locais escuros, úmidos e com pouca higiene, adaptado apenas para evitar fugas. A alimentação era geralmente inadequada e consistia em uma dieta básica e pouco nutritiva. Muitos recebiam apenas arroz, feijão e farinha, e com pouca proteína e outros nutrientes essenciais para a sobrevivência. Os proprietários e capatazes usavam a violência física como uma forma de controle e disciplina. Espancamentos, castigos corporais e outras formas de punição eram comuns para manter os escravizados sob controle e punir qualquer forma de resistência, como também das mulheres. Havia um sistema de controle social rigoroso, com leis e práticas que visavam restringir a liberdade dos escravizados. As leis conhecidas como leis de escravatura estabeleciam regras sobre o comportamento dos escravizados e puniam severamente qualquer tentativa de revolta ou de fuga. Ao longo dos 300 anos de existência do tráfico negreiro, cerca de 4,8 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, o que significa que nosso país foi o que mais recebeu africanos para serem escravizados ao longo de 3 séculos em todo o continente americano. O trabalho dos escravos africanos, a princípio, foi utilizado para atender às demandas da produção de açúcar nos engenhos. A jornada diária de trabalho poderia se estender por até 20 horas por dia, e o trabalho no engenho era mais pesado e perigoso do que trabalhar nas plantações. Nas moendas, local onde a cana era moída para extrair o seu caldo, eram comuns acidentes que faziam com que os escravos perdessem mãos ou braços. Nas fornalhas e caldeiras, local do cozimento do caldo da cana, as queimaduras eram um acidente mais comum que atingia os escravos. Essa etapa do trabalho era tão dura que era reservada para os escravos mais rebeldes e fujões. Muitos dos escravos eram acorrentados para evitar que fugissem, e outros utilizavam máscaras de ferro, como a máscara de Flandres, utilizadas para impedir que os escravos engolissem diamantes nas regiões mineradoras, ou impedir que se embriagassem, ou mesmo para impedir que cometessem suicídio por meio da ingestão de terra. O historiador Thomas Skidmore resgatou um relato que afirma que, por ofensas insignificantes, jogavam seus escravos vivos na fornalha, ou matavam de várias maneiras bárbaras e desumanas. A forca e o envenenamento também eram formas utilizadas para executar os escravos. Muitos grupos de escravos fugiam e formavam comunidades fortificadas e escondidas na mata, chamadas quilombos. Um dos mais significativos no Brasil colonial foi o Quilombo dos Palmares. Ali, os negros podiam praticar sua cultura e exercer seus rituais religiosos. Porém, infelizmente, muitos que não conseguiam escapar acabavam retirando as suas próprias vidas, se recusando a retornar para a vida de escravidão. Desde o início do século XIX, o movimento abolicionista no Brasil ganhou força, com a formação de sociedades e organizações que defendiam a liberdade dos escravizados. Figuras importantes como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Luiz da Gama desempenharam papéis cruciais na luta contra a escravidão. A Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871, declarou livre todos os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir de sua promulgação.
A Lei dos Sexagenários, aprovada em 1885, aos escravizados com 65 anos ou mais. Embora a lei não tenha libertado todos os escravizados idosos, foi um passo importante para a diminuição gradual da escravidão. O Brasil enfrentou crescente pressão internacional para acabar com a escravidão, especialmente de países que já haviam abolido a prática. Além disso, o próprio clima social e econômico interno estava mudando, com muitos brasileiros se opondo à escravidão. O processo de abolição foi gradual e não foi uniforme em todo o país. Muitos proprietários de escravizados encontraram maneiras de contornar as leis e continuar a exploração, o que levou a um aumento na mobilização dos abolicionistas e na necessidade de uma medida mais radical. A pressão crescente e as manifestações abolicionistas culminaram na aprovação da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, no ano de 1888, que era a regente do Brasil naquela época. A lei foi um marco decisivo, que aboliu a escravidão em todo o território nacional, libertando todos os escravizados, sem compensação aos proprietários. O fim da escravidão no Brasil foi um momento de grande importância, mas também marcou o início de novos desafios para a sociedade brasileira. Incluindo questões relacionadas à integração e ao bem-estar dos escravizados na sociedade. Obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu, historiador!